Gravando, compartilhando. Bom, parei na parte dos ventos alísios, certo? E do El Nino. Opa, essa apostila aqui. Deixa eu só abrir aqui para deixar na apostila certinho, pessoal. Bom, deixa eu mostrar o vídeo já para vocês. Espera aí, é o Nino e depois é o... Tá, esse aqui primeiro, tá? Vamos lá. Oi, Se tem alguém professor. na aula, não. Oi, professor. Presta atenção, tá? Entendo que é tá. Inundações. Tempestades e inundações. Secas e queimadas. E o impacto sobre dezenas de milhões de pessoas no mundo todo. De tempos em tempos, os jornais noticiam as consequências de um fenômeno global cuja origem a ciência ainda não explicou completamente. O El Niño. Para entender o que acontece durante o El Niño, a gente tem que primeiro examinar a interação entre o oceano e a atmosfera, no Pacífico Equatorial. Em condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico carregam a água que foi aquecida pelo Sol em direção ao oeste. Lá, a água é literalmente empilhada. O nível do mar é até 20 centímetros mais alto na Oceania do que na América do Sul. O calor é transferido, então, da água para o ar. Mais leve e úmido, esse ar aquecido sobe e condensa, ocasionando chuvas na região. Enquanto isso, ao longo da costa da América, as águas mais frias do fundo são puxadas para a superfície, num fenômeno chamado de ressurgência. O El Niño acontece quando esse equilíbrio é alterado. Ele pode enfraquecer ou até mesmo reverter essa dinâmica. Ou seja, a água mais quente que era transportada para o oeste se desloca em direção à América do Sul. E as chuvas da região também se aproximam do continente. A quantidade de energia desviada nesse vento é enorme, na ordem de 1 sextilhão de joules. Isso equivale a 10 mil usinas de Itaipu, ou 10 vezes a produção de energia de todos os países do mundo por ano. Um dos impactos é o enfraquecimento da ressurgência na costa do Peru. Esse fenômeno normalmente traz águas frias e ricas em nutrientes do oceano profundo para a superfície. Isso afeta a fauna da região, e, em consequência, a pesca. Foram os pescadores sul-americanos, inclusive, que batizaram o fenômeno. A alta das temperaturas do oceano e a escassez de peixes se dá no verão no hemisfério sul, época do Natal, pois é ele, El Niño. No Brasil, o El Niño costuma produzir um aumento das temperaturas médias em todas as regiões, principalmente no sudeste e centro-oeste. As chuvas tendem a se intensificar na região sul e a diminuir no norte e nordeste, aumentando as secas e queimadas. Mas o fenômeno oposto ao El Niño também pode ocorrer, é a chamada Laninha. Isso acontece quando os ventos alísios se fortalecem, intensificando o transporte de água em direção à Oceania. Por sua vez, a ressurgência aumenta na costa americana. Esses modos de funcionamento se alternam de uma maneira quase periódica, entre cada 2 a 8 anos. O clima é um sistema caótico, muito complexo, e o mecanismo que controla as alterações entre Ninho e Ninha ainda não foi completamente entendido. Ainda não conseguimos prever quando eles vão acontecer. O fato é que eles estão aí há alguns milhares, possivelmente milhões de anos, sem interferência do homem. Mas estudos recentes indicam que as mudanças climáticas que estamos vivendo podem aumentar sua frequência. Vamos olhar este gráfico. A partir da temperatura média da superfície dos oceanos, é possível medir a intensidade e ocorrência dos eventos. Se a região estiver mais quente do que a média, a água aquecida não está sendo transportada para o oeste. É o El Niño que está em vigência. Se ela está mais fria, é a Laninha.
Nesse outro gráfico, fica evidente a influência dos ninhos e ninhas na temperatura global. Podemos ver que o ano mais quente de cada década geralmente é um ano de El Niño, e o mais frio, um ano de Laninha. Destacam-se os eventos de 82 e 97. Milhares de pessoas morreram e bilhões de dólares em prejuízo foram causados. No final de 2014, começou o que seria o mais forte El Niño já registrado, que se estendeu até o começo de 2016. Ano este que, aliás, bateu o recorde de mais quente já registrado na história. Gostou da nossa explicação? Tá, peraí que agora tem o outro agora, peraí. Eu tinha 3 dúvidas. A Laninha não vai falar. Deixa eu só Parece que é ver. espanhol, né, professor? É o Nino, Elina. É o Ninho, não é? Tem o tiozinho. Tiozinho É não. mais parecido. É, o tiozinho em cima do N, é o Ninho. Mudanças na circulação da atmosfera, causando fenômeno. O El Niño é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial. El Niño, Laninha. O El Niño é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca mudanças na circulação da atmosfera, causando fenômenos como secas e enchentes em várias partes do globo. Em anos normais, sem a presença do El Niño ou Laninha, as águas do Oceano Pacífico Equatorial Oeste são mais quentes do que junto à costa oeste da América do Sul, onde as águas do Pacífico são um pouco mais frias. A circulação do ar que sobe no Pacífico Equatorial Central e que vai para o leste em altos níveis da atmosfera e desce no Pacífico Leste, em conjunto com os ventos alísios em baixos níveis da atmosfera, formam o que os meteorologistas chamam de célula de circulação de Walker. Como as águas do Oceano Pacífico Oeste são mais quentes, há mais evaporação e formam-se nuvens numa grande área. Em regiões em que o ar vem de altos níveis da troposfera para níveis mais baixos, raramente há formação de nuvens de chuva. Se próximo à superfície os ventos são de oeste para leste, em altos níveis ocorre o contrário, os ventos são de leste para oeste. Assim, o ar sobe no Oceano Pacífico Equatorial Central e Oeste e desce no Oceano Pacífico Leste, junto à costa oeste da América do Sul. Presta atenção aqui rapidinho, pessoal, o que está acontecendo. O que é esse El Niño, né? Ele acontece, não tem uma data, um ano específico, igual no primeiro vídeo que a gente falou, tá? Eles são causados no Oceano Pacífico. Esse evento do El Niño acontece no Oceano Pacífico especificamente, ok? Tá bom? Esse acontecimento acontece de quê? Ventos. Os ventos a gente chama de ventos alísios. Os ventos são aqueles que sopram, que levam a umidade, que levam o ar, tá? Seja um ar quente ou um ar frio. Os ventos que vêm do continente americano, que está na parte leste, ele acaba empurrando todo o calor, toda a umidade para o oeste. Isso acontece junto com a circulação da água do Oceano Pacífico, tá? Que acaba tornando a parte das águas da parte leste, próximo ao continente americano, mais frias do que a da costa oeste, da parte oeste, tá? Que é a parte aqui da Oceania. Só para vocês entenderem, aqui está a América do Sul, por exemplo, e aqui é a Oceania, Austrália, Nova Zelândia está aqui. Então, quando o El Niño aparece, normalmente dura um ano sim e um ano não, isso normalmente não é uma regra, mas nos últimos anos, nessas observações de pesquisas, ele vem aparecendo um ano sim, um ano não, é esse fenômeno. Os ventos alísios da parte da América do Norte empurra toda a umidade quente do leste para o oeste, fazendo essa região aqui, a água se tornar mais quente, e se ela é mais quente, o processo de evaporação vai ser maior, formação de nuvens vai acontecer, e essas nuvens, os ventos alísios, vai trazer agora para o continente americano. E ela vem como tempestade. É onde a gente vê lá os famosos furacões, lá perto dos Estados Unidos, aonde a gente vê não só furacões, mas tornados, tempestades em si, tá? Porque quanto mais fria a água estiver, menos chances de evaporação ela vai ter, porque se ela está fria, é porque ela não recebe tanta radiação solar. No caso aqui, ó, do Oceano Pacífico, é porque a água está fazendo esse processo, ó.
a água fria sobe para o leste, na América, e a água quente fica aqui em cima, onde as chuvas aqui, ó, são bem maiores. Quando o El Niño aparece, ele aparece como? Ele fica no meio, aonde a chuva fica concentrada no meio do Oceano Pacífico. Então, não tem chuva nem na parte oeste e nem na parte leste, porque ele se concentra somente no meio, aonde acaba impedindo, né, até a questão da pesca, da produção, e levar chuva para os continentes. Deixa eu terminar de passar o vídeo e a gente vai falando mais um pouquinho, tá? Os ventos alísios junto à costa da América do Sul favorecem o afloramento de águas profundas do oceano, em um fenômeno chamado ressurgência. As águas mais frias têm mais oxigênio dissolvido e vêm carregadas de nutrientes e micro-organismos vindos de profundidades maiores. Isso faz com que a costa oeste da América do Sul seja uma das regiões mais viscosas do mundo, pois surge também uma cadeia alimentar. Pássaros se alimentam de peixes, que por sua vez se alimentam de micro-organismos e nutrientes daquela região. Em anos de El Niño, os ventos alísios enfraquecem. Olha lá. Por isso, todo o Oceano Pacífico Equatorial começa a aquecer, gerando evaporação e formando nuvens. Há um deslocamento da região com maior formação de nuvens, e a célula de Walker fica bipartida. Pode-se observar águas quentes em praticamente toda a extensão do Oceano Pacífico Equatorial. Em anos de El Niño, há uma mudança de posição do ramo ascendente da célula de Walker no Pacífico Equatorial, que se desloca para o Pacífico Equatorial Leste. Formam-se, então, dois ramos descendentes. Um na região que compreende o Nordeste brasileiro e parte da Amazônia, e outro na região da Indonésia. O ar que desce dos altos níveis da troposfera inibe a formação de nuvens. Esta é uma das explicações para as secas que ocorrem na região da Indonésia, no norte e leste da Amazônia e no nordeste brasileiro em anos de El Niño. Aí, porque nos anos de El Niño, as chuvas não conseguem se concentrar nos continentes, porque a chuva fica presa no meio do Oceano Pacífico. Deu para entender até aí? Sim, mais ou menos. Eu quero tentar fazer uma Não estou explicação ouvindo, acho que pra o ver Augusto se eu está entendi. falando, mas não estou ouvindo. Sou eu. É que eu tô com catarro na garganta. Nossa, não estou ouvindo vocês. Professor? Peraí, Oi? acho que é o... Deixa eu terminar o vídeo, aí vocês falam. Deixa eu ver, que acho que eu vou colocar o fone. Peraí. Não é somente o El Niño que pode provocar seca na região nordeste do Brasil. O Oceano Atlântico tem papel fundamental no regime de chuvas da região. Porém, em anos de El Niño, em geral é observada secas nessa região. O La Niña, que significa a menina em espanhol, Bom, a Lanina a gente vê depois. Augusto, tenta falar agora, para ver se eu escuto. Oi. Agora Oi, sim. Oi. Agora sim, escutei. Oi. Gente, até aqui tudo bem? Vocês entenderam? Essa imagem aqui, ó, a gente consegue ver que... Desliga o áudio aí rapidinho. Aqui a gente consegue ver, ó, que os ventos alísios que saem da parte leste para o oeste, ele está saindo aqui, ó, do Pacífico Oriental, onde as águas acabam sendo mais geladas, ricas em nutrientes, e são trazidas pelas correntes de Humboldt, e substitui as águas da superfície. Isso na América do Sul, que é mais seco, igual o vídeo mostrou. Já esses ventos, quando leva, né, todo o calor para o oeste, ele vai para o Pacífico Ocidental, onde o mar se aquece em vários graus e sobe 1 metro da borda leste, tá? Onde a Ásia se torna mais quente e úmido, tá? Os ventos empurram a superfície quente para o oeste. Essa outra aqui, ó, já é o contrário, tá? É quando os ventos do ocidente empurram, né, os ventos dos alísios do ocidente empurram toda essa umidade para o Oriente, que é a parte oeste aqui, tá? Então, ó, o El Niño é um fenômeno climático natural que ocorre por causa de uma alteração na dinâmica das correntes de ar e das correntes marítimas, o que leva a um aquecimento maior das águas do oceano. Diga, Augusto. Então, uma explicação básica de El Niño é quando
As águas do... Eu não vou falar assim desse jeito geográfico específico, tá, professor? Que é Oriental, América, essas coisas. Eu vou falar América do Sul e Ásia, tá? Perfeito. Com as águas mais quentes, aquecidas pelo sol da América do Sul, é levada para a Ásia pelos ventos alísios, e quando essa água aquecida pelo sol é levada para a Ásia, as águas mais profundas, que são mais frias e mais ricas em nutrientes, vão para a América do Sul. E aí a época de... Vamos falar aquele negócio lá que ele falou de pesca, quando o melhor tempo para pescar, não é? Isso. E aí, como lá na área já recebeu toda a umidade, todo o calor, lá fica cheio de chuva, com uma tempestade carregada, levada pelos ventos alísios. Já é o Laninha, não é, professor? Que é o contrário, que vai da Ásia para a América do Sul. Não é isso? Exatamente. Parabéns. Certo. Tá? Aqui a gente consegue observar, ó, esse movimento, né, ó. Esse aquecimento produz efeitos em todo o planeta, afeta o funcionamento da dinâmica climática mundial, gerando excesso de chuvas em algumas regiões e secas em outras, tá? Vou passar esse vídeo para vocês, quem tiver mais alguma dúvida, né, é bom vocês assistirem de novo. Vou passar os dois lá na sala de aula e vocês dão mais uma olhada, tá? Lembrando que o Oceano Pacífico é o maior oceano que temos, né, no nosso planeta. Então, ele acaba sendo mais frio em algumas partes e mais quente em outras, né? Bom, redução da camada de ozônio, tá? Camada de ozônio, pessoal. Ao sair de casa um dia de sol, principalmente quando vai à praia, à piscina, você já deve ter ouvido a recomendação para usar um protetor solar, não é mesmo? Esse cuidado é necessário porque o sol emite raios ultravioleta que podem ser prejudiciais à vida de plantas e animais. Em seres humanos, geram doenças graves como câncer de pele. Como sobrevivemos se esses raios são tão nocivos? A atmosfera terrestre tem uma espécie de filtro natural que impede a passagem de maior parte dos raios ultravioletas à camada de ozônio. Trata-se de um gás, O3, oxigênio 3, que se concentra na estratosfera, 300 quilômetros acima da superfície. A gente já viu sobre essas camadas, né, da atmosfera lá no início do ano. 30 quilômetros. Oi? Professor, eu tive no começo e mês passado Isso. hoje com a professora de ciências. Ah, ela falou mais um pouco, né? Sim. E funciona como um grande escudo. Sem ele, provavelmente não haveria vida na Terra. O que vem acontecendo com a camada de ozônio, tá? A ação humana, a parte de uma série de fatores, dentro os quais se destaca a emissão de um gás chamado CFC, clorofluorcarboneto, presente em aerosóis, geleiras, vem produzindo a degradação e a diminuição da camada de ozônio, o que permite passagem de parte dos raios solares que seriam barrados, gerando efeitos devastadores para a biodiversidade e a vida humana na Terra, tá? Então, aqui eu tenho, ó, esses aqui, ó, aqui é a camada de ozônio, ó. Camada de ozônio, essa parte aqui em azul, tá, ó, azul mais escuro. Esse azul mais clarinho, tá? São os gases de efeito estufa, que protege, né? É uma outra camadinha que protege a radiação, a radiação dos raios solares. Tem um vídeo aqui, ó. Camada de ozônio. Espera aí. Ó, esse vídeo aqui é bom. Acho que a Mona Lisa vai gostar. Esse vídeo lembra ciências. É uma molécula que existe em toda a atmosfera. O O3. Com maior concentração entre 25 e 35 quilômetros de altura na região chamada camada de ozônio. A O ozônio estratosfera. dessa região tem uma função muito importante para a vida na superfície terrestre. Ele absorve a radiação que vem do Sol, ultravioleta do tipo B.
Então, essa camada de ozônio, que tem o O3, tá? É toda a radiação solar que o Sol manda, boa parte dele, tá? Ele absorve para ele. Não chega a 100% em superfície terrestre. O papel dele é isso, é nos proteger, tá? Então, esse O3 É tipo aqui, ele como vai se fosse uma esponja, né, absorver boa professor? parte da radiação solar ultravioleta, ok? Apenas o ozônio do tipo B. Apenas o ozônio na atmosfera tem essa propriedade importante de absorver a radiação UVB, ultravioleta do tipo B, que é prejudicial à vida de pessoas, animais e plantas. A radiação ultravioleta do tipo B é a principal causadora de câncer de pele. No último século, devido ao desenvolvimento industrial, passaram a ser utilizados produtos que emitem os chamados clorofluorcarbonos, CFCs, um gás que passa praticamente ileso pela troposfera e chega até a estratosfera, destruindo as moléculas que formam o ozônio, causando assim a destruição dessa camada da atmosfera. Sem essa camada, a incidência de raios ultravioletas nocivos fica sensivelmente maior, aumentando as chances de contração de câncer de pele. A região mais afetada pela destruição da camada de ozônio é a Antártica. Nessa região, principalmente no mês de setembro, quase metade da concentração de ozônio é misteriosamente sugada da atmosfera. Esse fenômeno deixa à mercê dos raios ultravioletas uma área de 31 milhões de quilômetros quadrados, área maior que toda a América do Sul, ou equivalente a 15% da superfície do planeta. Gente, então a camada de ozônio, a gente pode observar aqui, tá? Por causa da poluição de gases, né? Poluentes que é lançado na atmosfera e que passa naturalmente pela camada de ozônio, ele está criando um buraco. É como se, por exemplo, você está dentro de um carro e o carro está com o vidro fechado, camada de ozônio. Porém, o vidro, ele começa a se abrir porque ele está se desgastando. Vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, o vidro começa a ficar mais fraco, é aonde a janela se abre. Quando a janela se abre, automaticamente a radiação solar vai entrar com mais facilidade, porque o vidro do carro, por exemplo, seria aquele vidro que estaria protegendo de todo aquele calor, né, entrasse dentro do carro. Lembrando que dentro do carro é o planeta Terra. A Terra é dentro do carro, o vidro do carro é a proteção, né? Não, a Terra recebe calor, mas o calor que recebemos, se a gente acha que o calor que recebemos é muito quente, é porque ainda não chegou todo o calor do Sol, porque a gente não recebe toda a radiação solar por causa da camada de ozônio. Ela ainda existe, porém ela existe num tamanho menor agora. Se vocês observarem aqui essa imagem ó, da apostila de vocês, olha aqui, ó, o CO2, gás carbônico, a gente já estudou sobre eles, né? Esses gases aí do efeito estufa, né? Eles que acabam criando aí um buraco, na verdade, na camada de ozônio, onde, né, a radiação solar entra com mais facilidade, ok? Dentro da camada... Oi? Quando a gente aprendeu sobre a camada de ozônio, a professora disse que esse gás carbônico, o CO2, ele meio que ocupa o lugar do ozônio. Como se o ozônio estivesse ali, mas o ozônio chega lá e ocupa o lugar. E como ele não tem essa propriedade de filtrar a radiação solar, em alguns lugares fica mais quente, como por exemplo a Antártida. Exato, parabéns, isso mesmo. No caso, o CO2 ele vai ocupar o lugar da camada de ozônio. Então, ele é um gás poluente que vai deixar aquela região mais quente ainda. Tá? Por isso que as geleiras, né, estão derretendo. Olha só essa imagem aqui, ó. Polo Norte, antes e depois. Olha como é o Polo Norte, como era o Polo Norte e como está o Polo Norte. Olha essa imagem aqui, essa aqui é o Polo Norte. Essa imagem aqui, ó, 1979. 2003. Olha aqui, ó, muito gelo aqui. Olha o tanto de gelo que desapareceu aqui, aqui e aqui.
Tem mais. Tem mais uma imagem aqui na internet. Professor, mas por que isso acontece? Por causa Por do conta calor. da Do calor. radiação solar? Sim. O calor do lixo que a gente Poluição, aquecimento global. O calor, porque assim, a radiação solar não chega 100% nem no Polo Norte, nem no Polo Sul. Porém, quando a camada de ozônio está mais quente, automaticamente ela leva calor, tá, para os polos, e os polos começam a derreter, tá? Simplesmente por isso. A gente vai entender um pouquinho mais quando a gente falar aqui do aquecimento global, tá? O efeito estufa e o aquecimento global. Quando a gente fala do efeito estufa, o que é o efeito estufa? Desliga o áudio aí, quem está com o áudio ligado. O que é o efeito estufa? É exatamente isso. Imagine você dentro de uma estufa. Todo mundo já esteve dentro de uma estufa ou não? Não? Aquela bolha lá de baixo que a gente fica Isso. dentro? Efeito estufa. Ó. Vamos ver outro vídeo aqui para a gente entender. Gente, tem uma pessoa tentando entrar na sala com um nome estranho. Na verdade, não tem um nome, tem uns símbolos aí. Alguém sabe quem é? Eu sei que é da nossa sala, só não sei quem é. não sou. Porque eu até fico colocando o nome de um. Deve ser o Felipe, professor. Não, é o Rian. Rian. Hum. Mas não é a nossa aula ainda. Bom, vamos lá. Ó, efeito estufa, aquecimento global. Esse vídeo aqui acho que é melhor para a gente poder entender. Ó. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico. Então, esse efeito estufa, que deveria ser natural de acontecer, o homem está provocando uma aceleração. Então, numa região que era para ter um calor bem agradável, de 15 graus Celsius, né, para manter a Terra mais aquecida, está ficando quente demais. Olha o tanto aqui, ó. Ciências também. Por causa do gás carbônico. Oi, Júlia. A gente tinha visto isso em ciências também, professor. Que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes no planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento,
priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte, mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Esse é o efeito estufa, que aumenta desproporcionalmente a temperatura, dando origem... Bom, não vou continuar esse vídeo, porque senão não vai dar tempo. Então, isso vocês já viram em ciências, então vocês já estão entendendo um pouquinho desse efeito estufa, que gera o aquecimento global. Gente, muitas tragédias, catástrofes naturais que estão ocorrendo, questões de tempestade, regiões muito secas, regiões que chove demais e perde toda a produção agrícola, é por causa desse fenômeno aqui, tá? E totalmente causadas pelo homem, tá? Então, temos que diminuir. Se a gente observar aqui, ó, igual o vídeo falou, ações humanas e o aquecimento global. A gente percebe aqui, ó, o aumento, né, da temperatura da Terra de uns anos para cá. Né? A Terra só vem aumentando a sua temperatura. Isso é muito ruim para a vida humana, né, e para a vida animal e vegetal, tá? Temos a próxima aula, que é a última aula, né? 11h20. Eu continuo esse tema aqui, é 11h20, tá? Vou continuar esse tema aqui falando sobre ações humanas e o aquecimento global, tá bom? Vou mandar um outro link depois para vocês, tá? Daqui a pouco eu já mando, que é o mesmo link, na verdade, mas eu mando só para o horário da nossa aula normal, de 11h20. Tranquilo aqui, sexto ano? Sim, professor. Sim. Então, tá bom. Sim. Então, ok. Obrigado por essa aula de reposição. Vocês foram ótimos aí para quem entrou. E a gente continua essa aula aí ainda hoje, tá bom? Se tiver dúvida, vocês perguntam na próxima aula. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.